Você é um profissional da área da beleza e acha que o teu Instagram não tá te trazendo dinheiro suficiente? Bora mudar isso! O teu perfil ele pode não estar pronto para transformar teus seguidores em clientes ou pode estar até comunicando a mensagem errada. Eu vou fazer junto com vocês a análise de perfil de uma maquiadora, ressaltar pontos positivos, sugerir melhorias, tudo para transformar o perfil dela em um perfil profissional e estratégico que venda e que atraia cliente. Então fica comigo nessa análise, pega papel e caneta que eu tenho certeza que eu vou te ajudar nessa jornada. Para quem não me conhece, eu sou Dani Bellarmino, sou formada em análise de perfil de Instagram e hoje eu trabalho ajudando empresas e empreendedores a montar o perfil perfeito para o seu negócio, onde os clientes te encontram no Instagram, teus seguidores engajem e que as pessoas te entendam, se conectem e passem a consumir da tua empresa através do Instagram. Eu já tive um salão por 2 anos, sou formada em engenharia e tenho 5 anos de experiência em venda. Se tu quer entender um pouquinho desse rolê, toda essa história, eu vou deixar aqui o link das minhas redes sociais que você pode me seguir, conhecer um pouquinho da minha história e acompanhar meu trabalho. Como muitos de vocês já sabem, o formato de entrega dessa análise é 100% online, ao vivo e tudo é feito junto com o cliente. Todas as decisões e estratégias são tomadas em conjunto para que estejam bem alinhados com os objetivos da empresa. Essa daqui, como eu optei por ter um material 100% gratuito, eu fiz uma análise gravada, mas eu vou passar por todos os pontos que eu entrego normalmente para os meus clientes, desde arroba, foto do perfil, nome, bio, destaque, link, posicionamento, vou passar por tudo isso e além disso eu vou entregar uma estratégia de crescimento e monetização que você pode adaptar para o seu negócio para estar faturando mais com o Instagram. Vamos iniciar essa análise, lembrando que esse vídeo faz parte da quinta da Análise Express, então além desse tem mais um vídeo de Análise Express que eu vou postar lá no Instagram, então fica de olho. Antes de começar na estratégia de crescimento e monetização, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do perfil da maquiadora. Vou abrir aqui para vocês. Aqui é o perfil da Iana, ela já tem um perfil estruturado, já tem bio montada, já tem alguns destaques feitos. Aqui tá um pouquinho do feed dela. A gente vai passar ponto a ponto sobre todos os detalhes desse perfil do Instagram. Eu vou ressaltar pontos positivos, vou sugerir algumas melhorias, tudo baseado no conhecimento que eu tenho sobre Instagram. Mas antes disso, a gente vai falar sobre a estratégia. Eu vou mostrar agora para vocês um documento que eu entrego para todas as minhas clientes, com um plano de ação de tudo que foi discutido durante a análise. No caso da Iana, esse documento já está pronto, porque eu não estou fazendo essa análise ao vivo com ela, mas a gente vai acompanhar passo a passo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é esse documento. Aqui, a gente tem várias páginas com tudo que é ressaltado durante a análise, com exemplo. E nessa primeira parte aqui, eu tenho minha estratégia de crescimento e monetização bem detalhadinha para a cliente seguir à risca o que foi discutido. Vamos voltar lá? No caso da Iana, ela tem 2 tipos de serviço. O primeiro é a maquiagem mais tradicional, entre aspas, que ela entrega ao cliente, ela presta o serviço para cliente para um determinado evento. E o segundo é uma consultoria, onde ela vai ensinar a cliente a ter uma maquiagem mais profissional durante o dia a dia, que atenda mais a sua necessidade do cotidiano. Nesse primeiro caso, eu vejo 2 vertentes. A primeira é a necessidade, que eu tenho algum evento para ir, eu tenho um casamento, uma formatura, um ensaio de fotos e eu preciso daquela maquiagem, então eu vou procurar esse serviço. E a segunda vertente é que eu tenho vários eventos durante o meu ano, eu não tenho ainda um plano para ter uma maquiadora, mas eu vou despertar aquele desejo de ter aquela maquiagem naquele determinado evento. Então a gente vai trabalhar com essas 2 vertentes na nossa estratégia para esse primeiro serviço. Nesse caso de necessidade, o que é que vem em mente de vocês quando vocês pensam quando tem uma necessidade de alguma coisa? Google, né? Então, tudo que a gente tem necessidade para procurar, para planejar, a gente vai direto no Google, além do Instagram. Então, eu vou propor para a Iana montar um perfil do Google. Vamos fingir agora que eu vou para um casamento no fim do ano e eu já quero contactar alguma maquiadora para me atender nesse evento. Eu vou lá no Google e eu vou pesquisar maquiadora Olinda, porque eu moro em Olinda e eu quero alguém que me atenda em Olinda. O Google já sugere diversos perfis do Google de diversas empresas. Vocês podem perceber que a maioria desses perfis aqui são salões de beleza perto da área onde eu tô, certo? Deixa eu abrir aqui mais negócios. A maioria são espaços físicos que tem mais de um serviço e eu quero, no momento, uma maquiadora que venha na minha residência, que me atenda a domicílio. E a gente não tem disponível nesses perfis aqui, poucos podem atender a domicílio. Então já seria para a Iana uma grande vantagem ela estar aqui presente no Google. Porque se uma pessoa viesse procurando uma maquiadora que atendesse a domicílio em Olinda, ela já estaria aqui. E o que acontece? Se a Iana monta esse perfil
perfil do Google de uma forma bastante detalhada, preenchendo o máximo de informações possível, colocando o máximo de imagens possível, o Google vai entender que aquele perfil ele é uma ótima opção para mostrar para um cliente que quer uma maquiadora em Olinda, porque ele quer entregar para o usuário dele uma informação mais qualificada possível. Se a Iana ela se dedica a ter um perfil do Google bom, um perfil completo, então para cada vez mais usuários o Google vai entregar o perfil da Iana. Ela não pode deixar de ter um perfil do Google completo e otimizado, porque todo mundo que tiver uma necessidade de ter uma maquiadora, o Google vai mostrar a opção da Iana, certo? No caso do desejo, eu sugeriria para a Iana ter pelo menos uma campanha no Facebook Ads ativa, o nosso famoso tráfego pago. Então, por exemplo, a primeira campanha que eu ia sugerir nesse caso aqui seria dessa foto aqui, por exemplo, que tem um engajamento bom. O público da Iana já curte esse tipo de conteúdo, então ela só iria mostrar esse conteúdo para mais pessoas, então ela conseguiria abraçar um público maior, consequentemente ela ia aumentar a quantidade de seguidores, ela ia ter mais clientes, então esse tipo de conteúdo aqui seria um conteúdo propício para fazer uma campanha no Facebook Ads. A segunda alternativa seria, por exemplo, perto de algum evento, como a Copa do Mundo. A Ana tem uma publicação aqui de uma modelo, seria uma maquiagem ideal para um jogo do Brasil, e a gente poderia fazer uma campanha também de Facebook Ads aqui com um gatilho de escassez, então últimas vagas para a final da Copa, Brasil e tananã. Queria a gente, né? Mas seria uma ótima campanha para a Ana ter rodando na final da Copa do Mundo, que o Brasil tivesse presente, por exemplo. E eu também poderia ter uma campanha em algum Reels que tem um engajamento bom. Esse aqui é um exemplo. Então, esse aqui já tem um engajamento bom. A Ana poderia fazer uma campanha de Facebook Ads aqui. Nessa estratégia de desejo, a gente precisa ter pelo menos uma campanha rodando, né, entre essas que eu falei, que eu dei como exemplo. E a gente não precisa gastar muito. A gente tem campanhas que dão muito certo a partir de 10, 20, 30 reais por dia. Então, a gente separa aquele dinheiro do Facebook Ads para ter esse conteúdo da gente sendo dissipado para 10, 30, 40 mil pessoas. Então, dependendo da campanha, esses retornos são absurdamente bons. No caso da consultoria em si, a estratégia é diferente, porque o público que busca uma consultoria de automaquiagem é um público que procura estar aprendendo informações sobre o universo da maquiagem, além de admirar. Então, a gente vai fazer uma estratégia diferente. Eu vou abrir aquele PDF para vocês e eu tenho toda a estratégia aqui que a gente vai ver junto. Então, no início, a primeira coisa a se fazer é gravar uma aula de um assunto bem específico. Eu botei aqui uma sugestão, por exemplo, acerte sempre na cor da sombra. São coisas que quem se preocupa em fazer uma maquiagem no dia a dia e que estaria propício a comprar a consultoria dela, é uma aula que gostaria de aprender. Então, assim, eu tenho dificuldade em qual cor de sombra eu coloco no dia a dia, qual cor de sombra eu coloco no dia, qual cor eu boto à noite, será que o preto combina com a sombra dessa cor? Então, isso tudo a Iana, ela faria uma aula bem específica, retratando todas essas variedades de dúvidas que tem sobre cor de sombra, seja pele, seja noite, dia, cor de roupa, evento. Então, ela faria uma aula bem completa de um tema bem específico. E ela ia usar essa aula bem completa para captar o público dela, que seria o público das pessoas que iam conhecer ela como maquiadora e que ela ia vender essa consultoria de automaquiagem. Então, a primeira etapa é gravar essa aula. E nessa aula, além de entregar esse tipo de conteúdo, ela vai explicar quem ela é, fazer o pitch de venda também do curso dela. Então, ela começa a aula dizendo quem ela é, passando a autoridade para as pessoas que estão assistindo a aula e, em seguida, entrega o conteúdo e, por fim, ela faz o pitch de venda em relação à consultoria. Então, se a pessoa gostou da aula dela, achou que a aula dela foi bastante útil, ela pode se interessar pela consultoria de automaquiagem e se tornar um cliente dela. Depois que ela grava essa aula, ela posta essa aula no YouTube como não listada e depois ela faz um story gravando bem simples, grava um story mesmo, falando um determinado script, chamando aquele público para falar com ela e pedir aquela aula não listada.
porque como aquela aula não vai estar disponível, o público precisa pedir para ver. Assim que ela gravar essa story, ela já pode postar e fazer uma campanha no Facebook Ads e mostrando aquele story para o público, que é o público da consultoria dela. Mulher de 25 a 35, que se interessa por maquiagem, etc, etc. Tudo isso a gente costuma detalhar durante a análise. E a gente pode deixar uma mensagem pronta de uma forma muito carinhosa para atender esse público que for falar com ela. Vou mostrar agora pra vocês o story que eu fiz como um exemplo. Acertar na cor da sombra é um problema pra você? Meu nome é Daniela, eu sou maquiadora profissional e eu acabei de disponibilizar uma aula 100% gratuita. Acerte sempre na cor da sombra. Manda eu quero aqui que eu vou te mandar o link. Depois que viu seu story, a cliente vai lá, vai mandar eu quero e você vai responder da seguinte forma: Oi Maria, o link da minha aula Acerte Sempre na Cor da Sombra vai ficar disponível 24 horas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Aproveita. Qualquer coisa pode falar. Beijos e manda o link da aula. E a cliente vai lá, clica no link, vai te conhecer, vai ver que tu é um profissional de extrema competência e vai ver que você pode solucionar o problema dela através da consultoria de automaquiagem. Essa aqui foi a estratégia para a consultoria de automaquiagem e agora a gente vai entrar definitivamente na análise de perfil do Instagram. Porque como vocês sabem, não adianta você ter uma estratégia dessa rodando de vários segmentos e chegar um público no seu perfil e você não conseguir vender. Então é muito importante que o seu perfil esteja pronto para pegar esses seguidores, para pegar esse público que vem do Google, que vem do tráfego e transformar ele em clientes, em engajamento, em tráfego orgânico e dinheiro no seu bolso. Então vamos começar essa análise de perfil ponto a ponto comigo. Bora começar essa análise pelo nome de usuário. Como vocês sabem, o arroba ele precisa ser fácil de ser dito, fácil de ler, fácil de escrever, fácil de entender. Então ele precisa ser o mais simples possível, porque é uma forma que a gente se comunica com o cliente. Evita colocar muitos caracteres especiais, palavras aleatórias ou até mesmo usar palavras estrangeiras que vão dificultar essa comunicação com o teu cliente e vai dificultar ele te encontrar no Instagram. No caso da Ayana, que é uma prestadora de serviço, eu sempre recomendo ter apenas o nome da pessoa. Mas a gente sabe que hoje em dia é difícil a gente ter um arroba simples desse no Instagram. Então a gente precisa estar sempre lidando com ferramentas para tornar esse arroba único, porém simples. Vamos avaliar agora o da Ayana. Ela optou por ser o arroba dela, ser o nome dela, seguido pelo nicho em inglês. Eu recomendo muito esse formato de arroba, que é nome mais nicho, quando a gente não tem apenas um nome disponível. No caso dela, ela optou pela palavra em inglês, que é makeup. Apesar de eu ter dito para vocês evitarem palavras estrangeiras, nesse caso eu não vou recomendar alteração, porque o público dela, a clientela dela, já está acostumada com essa denominação para as maquiadoras. Então é bastante comum que as maquiadoras no Instagram coloquem o seu nome seguido de make-up ou make, por exemplo. Eu poderia sugerir para ela, ao invés de make-up, trocar por uma palavra mais simples, mas fica a critério dela, tanto deixar make-up quanto make. Já que, por exemplo, a gente não tem disponível arroba Ayana ou arroba Ayana Maria. O nome do perfil ele precisa auxiliar junto com o nome do usuário no mecanismo de busca. Então a gente precisa ter palavras-chave que vão ajudar o cliente a lhe encontrar no Instagram. O cliente ele pode pesquisar pelo teu nome, o nome da tua empresa, e pode pesquisar pelo nicho de atuação. O que foi que a Ayana fez aqui? Ela colocou palavras-chave que complementam o arroba dela. E é exatamente isso que eu recomendo. Já que ela já tem o nome dela no arroba dela, já que ela já tem make-up, ela botou outra palavra referente ao nicho dela, que é maquiadora. Poderia ser também maquiagem, por exemplo. E botou o local na qual ela atende, que é Recife e Olinda. Ou seja, o nome do perfil dela está complementando as informações do nome do usuário e com isso os dois formam um conjunto de palavras-chave extremamente estratégicas que vão ajudar as pessoas a encontrar a Ayana no Instagram. Então, se a pessoa pesquisar Ayana, vai encontrar Ayana Maria Makeup, vai encontrar maquiadora, vai encontrar maquiadora Recife, vai encontrar e assim sucessivamente. Você precisa investir na sua foto de perfil profissional e eu não tô falando nem de dinheiro, eu tô falando de dedicação. Você não pode simplesmente pegar uma foto de um casamento que você foi e colocar lá, ou de um barzinho que você foi num dia e tava com a maquiagem bonita e colocar lá. Pegar uma foto que tem 1000 pessoas, lhe recortar e colocar lá.
Não, gente. A foto do perfil é um dos primeiros contatos que teu cliente vai ter com você e com a sua empresa. Então é muito importante que de cara passe uma sensação de profissionalismo e credibilidade. Então são diversos fatores que você precisa prestar atenção para que a sua foto não prejudique na sua captação de cliente. No caso da Ayana, eu vou ressaltar alguns pontos e você pode prestar atenção se a sua foto ela cumpre com esses requisitos. Primeiro, de cara, é sobre a qualidade. Evite sempre a colocar a foto no perfil de selfie. Selfie muitas vezes não passa credibilidade pelo tamanho que fica, pela qualidade que fica, pelo seu rosto ficar cortado, por ângulo ficar errado. Então, evitem botar fotos de selfie. No caso da Ayana, a qualidade da foto dela tá adequada, o ângulo também está bastante adequado. Não é uma foto de cabeça para baixo, com um ângulo muito alterado, que isso dificulta na compreensão e na credibilidade do profissional. A gente tem um destaque na imagem dela para maquiagem, que é o serviço dela, que ela entrega. Então o cabelo dela tá preso, se vocês perceberem, e isso faz com que você foque apenas na beauty, né, na beleza dela. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma foto dela de cabelo solto, ó. Aqui, apesar da maquiagem estar belíssima, apesar de tudo, a gente também divide a nossa atenção para o cabelo dela. E isso é muito importante para quem é profissional da área da beleza. Se tu é cabeleireiro, é importante que o cabelo esteja impecável na sua foto de perfil. Se tu é nails design, é importante que tua foto de perfil mostre as tuas unhas belíssimas. Você é sua principal modelo, então é bastante importante isso que a Ayana fez aqui. Ela prendeu o cabelo dela, ela fez uma make belíssima nela e ela tá com a expressão que passa a autoridade. Então, de cara, eu consigo ver uma foto com a qualidade boa, no ângulo correto, com o destaque para a maquiagem dela, que é o serviço dela, com a expressão que passa a autoridade para mim. Então, todos esses fatores interferem muito na sensação que o cliente tem de credibilidade e profissionalismo quanto ao profissional que ele tá vendo aquela foto. É interessante vocês perceberem também que o fundo da foto, ele é contrastante com o rosto dela, e isso não interfere no cliente de identificar a profissional. Eu colocaria uma roupa que tivesse um contraste maior com esse fundo para ajudar nessa composição e para tornar essa foto perfeita. O mesmo estilo de foto eu faria com um fotógrafo profissional que ia elevar de forma absurda a qualidade e a credibilidade da profissional. Na bio, você tem a oportunidade de convencer seu cliente a permanecer no seu perfil. Então, é muito importante que você construa de 3 a 4 linhas com as informações mais importantes de forma estratégica. A bio da Ayana eu gosto bastante. Ela monta exatamente do jeito que eu recomendo, mas eu fiz algumas alterações para tornar a bio dela mais única. A primeira frase dela é especialista em realçar sua beleza através da maquiagem, que é um slogan. Eu achei bem legal, mas eu fiz outras sugestões para ela pensar em colocar. Eu vou abrir aqui para vocês. A primeira também é um slogan, que é seja sempre a sua melhor versão, que é uma segunda alternativa para o slogan dela. E a segunda é potencializo a sua beleza. E como é que a gente monta esse tipo de frase? Simplesmente a gente escolhe uma frase que fale de forma subjetiva o que você faz, sem dizer como você faz. Então você vai pensar como você descreve o seu serviço de forma subjetiva, sem falar como você executa. Então, como é que a Ayana potencializa a beleza? Ela faz maquiagem nas suas clientes. Então, ao invés de dizer que eu faço maquiagem, eu vou dizer que eu potencializo a sua beleza. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Então, a segunda linha, a gente tem a autoridade e eu optei por manter exatamente a forma como ela colocou. Mais de 200 clientes atendidas e feedbacks positivos. Poderia ser anos de atuação, anos de experiência, podia ser um curso bastante famoso que você tem, você que escolhe qual autoridade você acha que faz mais sentido para o seu público. Na terceira linha, eu permaneci com o mesmo estilo de informação que ela botou, que era a CTA, só que eu fiz uma alteração. Ao invés de colocar que ela botou informações e agendamentos no link abaixo, eu coloquei uma frase no imperativo: agende o seu momento, me chame no WhatsApp. Esse tipo de frase no imperativo gera mais impacto na audiência, decide pelo teu cliente e acaba induzindo ele a clicar no teu link. Clicando aqui no link da bio, a gente é direcionado para o WhatsApp Business, que eu já iniciei a conversa, já testei. Eu recomendo colocar no WhatsApp Business aquelas mensagens de boas-vindas que explique o básico para o cliente, as informações mais importantes sobre o atendimento, que dê aquela primeira atenção ao cliente. No WhatsApp Business da Ayana já tem bastante foto, é um WhatsApp já montado, já estruturado, então é bastante legal.
E para deixar isso aqui ideal, eu faria um link bio. Já que ela tem mais um tipo de serviço, eu faria um link bio, onde no primeiro botão a gente teria agendamentos e informações, e no segundo botão a gente teria informações sobre o segundo serviço, seja o curso, a consultoria de automaquiagem, seja algum curso futuro que ela venha colocar, e esse botão direcionaria para uma página de venda, certo? Então eu vou buscar aqui um exemplo para vocês verem como é que eu tô falando. E aqui o Instagram de Clara Vida, que também é uma maquiadora de Recife, ela tem exatamente o formato de link que eu tava falando para vocês. Então eu vou clicar aqui e vai abrir no link dela, e tem esses 3 botões aqui. Os 2 primeiros, eles levam para o WhatsApp Business de números diferentes, porque a assessoria tem um número diferente dos agendamentos, certo? E o terceiro é do curso da Clara, que é o Método Vida. Clicando aqui, ele vai para uma página de vendas, e é exatamente isso que eu estava falando para a Ana. Ela ainda não tem esse infoproduto, que é um curso para maquiadores, mas eu acho que vai ser um passo bastante importante, um próximo passo que ela vai dar. Mas ela poderia fazer esse tipo de página de venda também para a consultoria dela. É muito importante colocar todas as autoridades, colocar um vídeo explicando, tem todo o conteúdo que é passado na consultoria, depoimentos, então é bastante interessante esse tipo de página, ele vende muito sozinho, né? Você não precisa estar interferindo no processo de venda. Então, quanto mais você deixa essa venda de forma autônoma, né, sem você se interferir, mais você vende. Então é bastante interessante esse formato aqui que eu mostrei para vocês. Todo perfil profissional precisa ter destaques de 3 grupos: destaque de venda, destaque de autoridade e destaque de conexão. Você é responsável por criar uma história e vender teu produto e vender teu serviço. Eu amo os destaques da Ayana e eu vou explicar por quê. A gente tem destaques com capas que seguem a mesma identidade visual, as cores, né, que é preto e branco, e até o efeito, que é um efeito embaçadinho. Então todos seguem esse efeito, mas não é monótono, né? Porque o que acontece? Muita gente acaba colocando a mesma imagem em todos os destaques e deixa um perfil chato, um perfil engessado. Esse não. A gente tem cada um com uma foto específica para o seu destaque, mas que segue a mesma identidade visual e não faz ficar aquilo bagunçado. Muito importante que vocês pensem nessas fotos de capa, pensem no nome dos destaques para não ficar uma coisa muito grande. A pessoa tem que ler e entender. Aqui, por exemplo, apesar da palavra estar escondida, a gente já consegue entender que é pré-atendimento, até porque tem também na imagem, tá? Então isso aqui é muito importante vocês pensarem. As empresas de serviço, a gente costuma colocar os destaques de venda atrelado aos destaques de autoridade, porque ao mesmo tempo que a gente explica como a gente presta o serviço, a gente coloca feedback, a gente coloca elementos de autoridade que consigam convencer o teu cliente que você é apto, você é capaz de prestar o serviço que ele está buscando. Vou falar um pouquinho sobre os destaques de Ayana para poder transformar esses destaques em destaques de venda, mas eu não vou fazer muita alteração porque eu gosto bastante da forma única como ela construiu os destaques dela. Eu vou fazer apenas algumas alterações para a gente otimizar o nosso objetivo principal, que é vender a maquiagem dela, certo? Antes de começar, eu adicionaria um destaque falando da consultoria de automaquiagem, destaque próprio para isso, falando como funciona, quais são os valores, como o cliente faz para obter. Primeiro, eu tenho um destaque de curso. Eu acho bastante interessante que esse destaque aqui, além de ser um destaque de autoridade, que mostra a quantidade de curso que ela tem, é um destaque de conexão, porque as pessoas gostam de acompanhar o dia a dia. As pessoas gostam de seguir passo a passo das pessoas, né? Pessoas seguem pessoas, então é um destaque de conexão. Aqui eu tenho um destaque de análise, onde a Ayana mostra como ela pega uma cliente, analisa os fatores dela e chega no resultado, né, numa maquiagem específica para cada cliente. É um destaque de autoridade, mas também pode ser um destaque de venda. Eu mesclaria esses stories de análise com a CTA, com a venda, puxando o cliente para faça aqui sua análise comigo agora, veja as datas que eu tenho disponível para esse final de semana e assim vai, porque esse destaque aqui seria um destaque muito potencial de venda, então só falta mesmo ter a oferta, certo? Aqui a gente tem cliente real, que são fotos do dia a dia, onde as clientes dela aparecem sem filtro, logo após fazer a maquiagem, então é muito interessante, a cliente consegue se enxergar, né, nesse processo de atendimento. Bem colocaria intercalando com CTA, puxando para o atendimento, puxando para a venda do serviço dela. Aqui a gente tem um destaque de feedback, que é um destaque essencialmente de autoridade, também colocaria intercalado no venda, porque como eu falei para vocês, serviço é muito interessante a gente fazer, intercalar autoridade com venda,
porque as pessoas elas vão se convencendo a partir do tempo. Então, se a gente bota uma sequência de 5 stories de feedback e ou um story intercalado no meio, chamando a pessoa para tirar alguma dúvida, fazer um agendamento, eventualmente a gente vai ter essas pessoas que vão sair desse fluxo do destaque e vão direto para o WhatsApp, certo? A gente tem um destaque bastante interessante também de autoridade, que pode se transformar em venda também, que é o destaque de pré-atendimento, onde ela mostra todo o processo de antes de começar o atendimento, como ela faz toda a pesquisa em relação ao evento da cliente. Então é muito importante nesse destaque aqui também ter CTA, também puxar a cliente para falar com você no WhatsApp. Então a gente consegue fazer isso num contexto bastante delicado. Eu acho bastante interessante a gente ter em todos esses destaques que eu falei, puxar a cliente para fazer orçamento, puxar a cliente para agendar seu horário. Eu sinto falta de um destaque essencialmente de conexão. Então eu adicionaria um destaque a Iana, a minha história, que ela contasse um pouco quem é ela, como é que ela foi parar no mundo da maquiagem. Isso gera uma conexão bastante grande com os seguidores e fazem as pessoas gostar de acompanhar o dia a dia do profissional. Então não esquece de adicionar aqui um destaque de conexão, de contar a sua história, mas claro, contextualizando de forma que gere uma conexão com seus seguidores. Então você não precisa contar pontos da sua história que não vai fazer essa conexão, que não vai linkar o seu seguidor com você, gerar essa conexão e fazer com que ele goste de te acompanhar. Então coloca pontos essenciais, pontos importantes da sua história que vai fazer o seguidor se conectar com você. Bora falar agora de posicionamento, de feed, de publicação de conteúdo. Gente, organização e harmonia tem relação direta com a percepção de valor. Se teu feed for bagunçado, se teu conteúdo for bagunçado, for feio, as pessoas não dão credibilidade para você e acabam não consumindo do teu serviço. Então é muito importante, principalmente você que está trabalhando com beleza, que você tenha fotos adequadas, conteúdos adequados e um feed harmônico que passe para o teu cliente, que você entende de beleza, que você entende de harmonia e de organização, tá? Vamos primeiro falar de identidade visual. De cara, eu já consigo perceber no perfil da Iana que a identidade visual dela é básica, é um preto e branco, mas eu acho interessante porque contrasta bem com o colorido óbvio das maquiagens. Então ela sempre vai ter maquiagem colorida no feed. Então é interessante que os conteúdos dela dêem um equilíbrio, porque se fosse uma paleta muito colorida, a gente teria essa confusão visual entre o conteúdo e as fotos dos clientes dela. É muito importante, é muito interessante que na identidade visual você também tenha uma logo ou até mesmo seu arroba em todas as publicações. E é muito importante que isso aconteça, porque eventualmente a tua imagem ela vai aparecer no explorar do Instagram e as pessoas vão olhar e vão achar legal e vão querer de cara identificar de quem é. Porque no explorar as pessoas estão passando, rodando rápido o feed do Instagram. Muitas vezes elas nem abrem essa foto. Mas se você coloca um arroba, se você se identifica, as pessoas podem gerar essa curiosidade de abrir o teu perfil e ver. Então, se nessa foto aqui, dessas duas imagens de maquiagem, tivesse aqui @Iana, eu ia dizer, olha, essa aqui é uma maquiadora, eu conheço esse nome, eu já li em algum canto, vou clicar, vou ver, vou abrir, eita, eu não sigo ela, vou seguir. É fácil de seguir aqui, é fácil de curtir, é fácil de comentar. Então você precisa facilitar essa ida do teu cliente até teu perfil. Então toda foto, coloca teu arroba, coloca tua logo. Isso também vai evitar que pessoas roubem a tua modelo e usem no perfil delas. Então se tá com tua marca, ela não tem como fazer isso. Se você tem um perfil profissional, é de extrema importância que as fotos do teu perfil estejam em alta qualidade. Então é muito importante que você se preocupe com isso. Principalmente se você é um profissional da área da beleza, que você tem fotos de modelo, fotos de cliente. É muito interessante, é muito importante que você tenha essas fotos de qualidade. E eu vou te explicar o porquê. Se você tem uma foto toda produzida, que você investiu tempo para fazer aquela modelo, como por exemplo essa daqui, e a tua foto ela tá de baixa qualidade, a impressão que vai dar é que isso não foi você que produziu, que é uma foto que você pegou da internet. Então você vê como a qualidade ela interfere na tua credibilidade. É muito importante que você invista nisso. Um perfil profissional, um perfil estratégico, é um perfil vivo. Você precisa estar sempre postando, tanto no feed quanto nos stories. Então você precisa ter duas ferramentas principais. A primeira é roteiro de stories para postar sempre nas janelas de entrega do Instagram, e você precisa ter um calendário de conteúdo, onde você consiga dividir os tipos de conteúdo que você vai postar todos os dias, onde cada dia você entregue um tipo diferente de conteúdo, seja carrossel, post simples,
Reels, Live. Então você precisa organizar de forma que consiga abraçar todos os tipos de clientes, todos os tipos de seguidores e todos os tipos de pessoas que engajam de diferentes formas em diferentes conteúdos. Então é muito importante que vocês cuidem também da vida do seu perfil. Nós temos 3 tipos de conteúdo e eu vou mostrar agora para vocês. A gente tem conteúdo de valor, tem conteúdo de conexão e conteúdo de relacionamento. Eu coloquei aqui algumas alternativas para a Ayana, que vai ser interessante você acompanhar também, porque cada tipo de conteúdo tem um objetivo diferente e é muito importante que a gente tenha os 3 tipos de conteúdo no nosso perfil, para atingir esses 3 tipos de objetivos. Então, no conteúdo de valor, o meu principal objetivo é salvamento. Como seria para o perfil da Ayana, por exemplo? Tutorial de delineado, quais as tendências do momento, 3 bases para investir em 2023, entenda um pouco sobre coloração pessoal. Então, esses tipos de posts são posts únicos, pode ser Reels, pode ser carrossel, mas são posts que as pessoas vão ler e vão salvar para ver depois ou para sempre que quiser consultar aquele post. Os posts de conexão, eles têm o objetivo de compartilhamento. Então, a pessoa precisa ver esse post e gerar uma conexão de caramba, isso aí sou eu. Então, se forem posts, são posts mais cleans, que não tem a sua foto, que são normalmente aqueles posts que as pessoas compartilham pela manhã, alguma frase motivacional, ou até um Reels que as pessoas se identifiquem e compartilhem dizendo assim, poxa, isso aqui me representa. Os conteúdos de relacionamento são conteúdos que têm por objetivo curtida em comentário. São fotos de clientes, antes e depois, foto pessoal, feedback. Então acho que a maioria dos posts de Ayana hoje se encaixa dentro do conteúdo de relacionamento. É interessante, mas a gente também precisa ter os outros tipos de conteúdo para atingir esses outros objetivos. Salvamento, compartilhamento. Isso tudo ajuda a gente a desenvolver o tráfego orgânico e aumentar o engajamento da página. No nosso calendário de conteúdo, a gente precisa intercalar esses tipos de conteúdo e cuidar também das legendas dele para colocar sempre uma CTA e puxar o cliente daquele post para falar com você, para conversar e tirar dúvidas. É interessante que pelo menos uma vez por dia você consiga fazer uma sequência de stories que tem um foco na venda. Você começa contando uma história, gerando uma conexão com o cliente e por fim você ofereça o seu serviço, mas sempre, todo dia você precisa vender o seu produto, porque venda, gente, venda é oferecer para as pessoas que têm a necessidade daquele seu serviço. Então, se você não oferece, acaba que as pessoas não compram. Então, não tenham medo, não tenham vergonha de estar sempre oferecendo seus serviços. Então, coloca como meta, pelo menos uma vez ao dia, fazer uma sequência de stories, fazer um roteiro de stories que direcione o teu cliente para a tua venda, que direcione o cliente para consumir o teu serviço, o teu produto final. Se esse vídeo te ajudou a montar teu perfil estratégico, curte aqui, se inscreve no canal que vai ter muito vídeo parecido com esse. Manda tuas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, me segue em outras redes sociais, o link tá aqui.